Bom dia, pessoal. Eu sou o Roberto, do Jornal Nossa Gente, e eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês sobre tudo que vem sendo falado na mídia sobre El Niño. Vai acontecer uma enchente maior do que a de 2024? Será? Será que tem que dar tudo certo para dar errado de novo para o Vale do Taquari? Eu acredito que não. Tá? O que eu vejo muito é especulação de mídia, querendo buscar seguidores, buscar like, buscar posicionamento. Deve sim ser alertado algumas situações, mas com base no quê? Vai acontecer uma enchente maior do que 2024? Nos últimos meses, essa frase tem circulado pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, e até em alguns veículos de comunicação, talvez alguns nem tão confiáveis. Mas eu penso, será que alguém realmente pode afirmar isso com certeza? Será que basta existir o El Niño para o Vale do Taquari enfrentar uma nova tragédia histórica? Ou será que estamos confundindo possibilidade com previsão? Hoje, vamos analisar os fatos, olhar para a história e entender por que a enchente de 2024 foi um evento tão extraordinário. E também uma conclusão mais marcante. A maior lição que a enchente de 2024 nos deixou, talvez seja esta: devemos respeitar a natureza, mas não devemos viver como reféns, viver com medo. A vigilância salva vidas, a prevenção salva vidas, a informação salva vidas, mas o alarmismo não. O Vale do Taquari precisa estar preparado para o futuro, não paralisado por ele. A próxima enchente será que é maior do que 2024? Calma, não é tão simples assim. Desde a tragédia histórica de 2024, uma sombra paira sobre o Vale do Taquari. Basta uma previsão de chuva, uma intensa, uma notícia sobre El Niño ou uma manchete alarmante que já o medo volta à tona. É possível compreender isso? É claro que é possível, porque milhares de famílias perderam suas casas, empresas foram destruídas, comunidades inteiras viraram água, tomaram conta das ruas, bairros, cidades, que jamais imaginaram enfrentar uma situação daquela magnitude. Mas justamente porque vivemos aquilo, precisamos analisar o futuro com mais responsabilidade. E responsabilidade significa olhar os fatos. Nos últimos meses, muitas pessoas passam a afirmar que o Rio Grande do Sul está caminhando para uma enchente da maior do que 2024. Alguns tratam essa possibilidade como quase certeza. Mas será que existe base científica para uma afirmação tão categórica? A resposta até o momento é não. Esse risco de nova enchente? Sim, existe risco de nova enchente, sim. Acima da média? Sim, é claro que existe. Existe possibilidade de eventos extremos? Claro, sem dúvida. Mas dizer que temos uma enchente maior que a de 2024 é algo completamente diferente, gente. A cheia histórica que atingiu o Vale do Taquari não aconteceu apenas porque choveu muito. Na verdade, ela aconteceu porque uma série de fatores extraordinários ocorreram ao mesmo tempo. E é aqui que entra uma reflexão importante. Para aquela tragédia acontecer, tudo precisou dar certo para dar errado. Pode parecer estranho ver isso, né? Mas quem acompanhou aqueles dias entende realmente o que exatamente isso significa. Primeiro, o solo estava encharcado. Meses de chuva já haviam deixado a terra sem capacidade de absorver mais água. Quando as novas precipitações chegaram, praticamente tudo escoou para os rios, inclusive a lama dos morros, porque não tinha mais aonde escoar. Estava tudo encharcado. Depois vieram os volumes absurdos de chuva,
diversas regiões da bacia hidrográfica no mesmo tempo. Não foi apenas uma cidade, não foi apenas um arroio, não foi apenas uma região. Praticamente todas as cabeceiras contribuíram simultaneamente para o aumento do nível dos rios. Enquanto isso, os arroios afluentes despejavam enormes quantidades de água no Taquari. Como não se bastasse os outros sistemas hídricos, também enfrentavam níveis elevados. Olha o sistema do Jacuí, da bacia Guaíba-Jacuí. Estavam pressionados, os rios estavam carregados. A drenagem natural perdeu a eficiência. Os arrozais, ali para o lado de Rio Pardo, isso estava tudo alagado já. Não tinha para onde as águas do Taquari escoar. Era como tentar esvaziar uma caixa d'água com um caninho, né, que estava cheio, né? Tudo se somou, tudo ocorreu junto, tudo aconteceu no mesmo período. Foi uma tempestade perfeita. E é justamente isso que muitos especialistas classificam como aquele evento como excepcional, como foi o de 1941. A pergunta que devemos fazer não é se pode acontecer novamente. É claro que pode. A natureza não segue o calendário e não faz promessas. A pergunta correta é: existem evidências que todos esses fatores vão se repetir simultaneamente nos próximos meses? E até agora, a resposta continua sendo não. Muitos dos argumentos utilizados para justificar previsões catastróficas se baseiam no possível fortalecimento do El Niño. Mas existe um detalhe importante: frequentemente fica de fora da discussão. O El Niño aumenta as chances de chuva. Ele não garante enchente histórica. Essa é a diferença fundamental. Se fosse assim, todo El Niño forte produzia tragédias semelhantes. A história mostra que não é verdade. Eu lembro que em 1997, 1998, o planeta enfrentou um dos mais intensos eventos do El Niño, já registrados no Vale do Taquari, que foi duas cheias, assim, uma atrás da outra, que registrou marcas que na época ainda não tinham registrados, com exceção das grandes enchentes de 1941, 1953, mas diversos fatores. Mas isso não ocorreu uma tragédia semelhante. E por que não ocorreu uma tragédia semelhante? Porque o clima não funciona como uma equação simples. Não basta existir o El Niño, é preciso analisar onde vai chover, quanto vai chover, por quanto tempo vai chover, como está o solo, como estão os rios, como estão os reservatórios, como estão as bacias hidrográficas e a complicação desses fatores que determina a gravidade de uma enchente. Essa combinação é extremamente difícil de prever com meses de antecedência. Por isso, quando alguém afirma que hoje que uma enchente maior que 2024 vai acontecer, é importante fazer uma pergunta simples. Baseada em quê? Existe algum momento meteorológico capaz de prever uma enchente específica com 5 meses de antecedência? Não existe. Existe algum centro meteorológico afirmando que o Vale do Taquari terá uma cheia maior que 2024? Também não. O que existe são cenários, probabilidades, tendências, alertas. E esses alertas devem ser levados a sério. Claro que devem ser levados a sério. Mas uma tendência de chuva acima da média não é a mesma que uma previsão de uma catástrofe. A população tem o direito de ser informada, mas também tem o direito de receber informações equilibradas. Nem alarmismo, nem negacionismo, nem pânico, nem falsa tranquilidade. O Vale do Taquari precisa continuar preparado, precisa acompanhar os níveis dos rios, precisa fortalecer a nossa defesa civil, precisa investir em prevenção, precisa aprender com os erros do passado, mas também precisa evitar cair em uma armadilha perigosa, acreditar que qualquer previsão de chuva significa automaticamente uma repetição da tragédia de 2024.
Aquele episódio foi histórico, juntamente de por quê? Foi extremo, foi excepcional. Os eventos excepcionais não acontecem todos os anos. No fim das contas, talvez a conclusão mais honesta seja: devemos respeitar a força da natureza, devemos estar preparados para novas cheias, devemos acompanhar os alertas de especialistas, mas não existe nesse momento nenhuma evidência concreta que permitia afirmar que o Vale do Taquari está condenado a viver mais uma enchente igual ou maior que a de 2024. O futuro continua aberto, a atenção é necessária, o medo permanece. É informação de qualidade que continuará sendo a melhor ferramenta para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. Aí a outra situação, a energia negativa das pessoas. Existe uma parábola onde num vilarejo faltava água. A estiagem estava muito grande, as plantações não estavam, né, vingando. E então esse povoado resolveu fazer orações em frente à igreja em tal hora da tarde. Todos do povoado foram só para fazer oração, pedindo a Deus que mandasse chuva. Só que apenas uma pessoa, um menino, levou o guarda-chuva. Isso se chama fé. E quando a gente vibra numa situação negativa, como está acontecendo no Vale do Taquari, o universo traz o que a gente vibra. A boca faz as coisas acontecerem. Então, quando está todo mundo aqui, vai dar enchente maior do que 2024, vai dar enchente no Vale do Taquari, vai acontecer tal catástrofe. Gente, vamos trocar essa energia, vamos transmutar essa energia. Energia faz a vida, o universo é gerado por energia. Enquanto nós ficamos com uma energia negativa, nós atraímos o negativismo. Quando nós emanarmos boas energias, a gente vai trazer coisa boa para nós. Inclusive, né, uma cheia não tão intensa, que seja igual todas as cheias que já acontecem quase a cada ano no Vale do Taquari. Então fica aqui uma reflexão sobre isso, para que as pessoas possam tentar olhar com outros olhos, aprender com o que aconteceu no passado, em 2024, né? Como os nossos avós aprenderam com 1941, ensinaram para nossos pais, e nós tínhamos esquecido, achando que nada disso ia acontecer. Um dia vai acontecer de novo? Óbvio que vai. Amanhã? Eu não sei. Vamos colocar na mão de Deus e ter muita fé. Bom? Um abraço a todos que acompanharam todo esse comentário.